Olá, pessoal. Prosseguimos a partir de agora com o estudo do direito empresarial, estudando então e finalizando a unidade 2 em sua parte 3. Vamos lá. A partir desse momento, pessoal, nós estudaremos então os diversos modelos societários existentes, fundamentados ou não pela legislação pertinente. Então vamos a eles. O primeiro modelo que nós gostaríamos de estudar é a empresa individual de responsabilidade limitada, que conceitualmente pode ser compreendida como aquela que é constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, ou seja, foi ela quem integralizou ou quem contribuiu com 100% do capital integralizado, que não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. E aí nós temos como exemplo de empresas individuais de responsabilidade limitada, uma clínica médica, de dentista, de arquiteto. Com relação ao nome empresarial desse modelo societário, nós temos que considerar que o nome empresarial ele deve ser formado pela inclusão da expressão EIRELI, após a firma ou denominação social da empresa individual da responsabilidade limitada. A limitação que advém desse modelo societário é a seguinte: a pessoa que integralizou com 100% desse capital, ela terá responsabilidade limitada e somente poderá configurar em uma única empresa dessa modalidade, ou seja, aberta apenas uma única EIRELI, esse empresário não poderá ter uma outra empresa sob a mesma denominação, ou seja, sob EIRELI. Pode-se constituir um novo modelo societário que não seja a EIRELI em si. Bom, nós estudamos um único modelo societário formado por apenas uma pessoa que integraliza 100% do capital, que foi a EIRELI que nós acabamos de discutir. Agora, nós vamos estudar os modelos societários, que são compreendidos ou formados por aquelas empresas ou sociedades que são constituídas por mais de dois sócios, dois ou mais sócios no caso. E elas podem ser classificadas em sociedades não personificadas e sociedades personificadas. O que se entende como uma sociedade não personificada? Sociedade não personificada é aquela que não foi registrada no órgão competente. E se ela não foi registrada em órgão competente, ela não possui a personalidade jurídica. Conceitualmente, essa sociedade não personificada é aquela que, embora constituída mediante instrumento escrito, não houve então o arquivamento ou o registro dos atos constitutivos. Então esse contrato ele só tem validade entre os sócios, ele não possui força contra terceiros. O que nos leva a dizer que a sociedade não personificada ela pode ser constituída de forma oral, ou seja, de boca, como documentalmente falando. E como eu acabei de frisar, essa sociedade não personificada não possui personalidade jurídica. E o acordo de sociedade ele tem validade contra ou a favor de terceiros. Bom, vamos agora passar à classificação dessas sociedades não personificadas. E o Código Civil ele prevê dois tipos de sociedades não personificadas somente. Uma delas é a sociedade em comum e a outra sociedade em conta de participação. A primeira delas, sociedade comum, também denominada de regular ou de fato, é qualquer sociedade que vai explorar a atividade econômica, mas ainda não está registrada. Ela também pode ser denominada como sociedade de fato ou sociedade regular. Exemplo de uma sociedade regular ou de fato seria dizer, por exemplo, que o professor Frederico, para ampliar seus rendimentos, deseja abrir uma sociedade que não está, cujos atos constitutivos não encontram-se registrados no órgão competente. Então, ela é uma sociedade informal, que foi aberta na garagem de minha residência, por exemplo. Não se trata de uma sociedade empresária, essa sociedade comum de fato ou de regular, porque lhe falta exatamente o registro que vai conferir a essa sociedade a personalidade jurídica.
e determina o Código que, enquanto não inscritos esses atos constitutivos, exerce-á a sociedade, exceto por ações em organizações, pelo disposto presente entre os artigos 986 a 990 do Código Civil, que trata da sociedade comum. Bom, caminhando então na discussão dos modelos societários, nós analisamos agora a sociedade em conta de participação. Essencialmente, a conta em participação, a bem da verdade, ela não passa de um contrato de investimento comum no qual duas ou mais pessoas se vinculam para a exploração de uma atividade econômica, em que um deles é o sócio ostensivo, que é o empreendedor. E a função desse empreendedor é dirigir o negócio. E é o responsável de forma ilimitada perante os atos negociais e as relações daí decorrentes. Para os demais sócios, eles são denominados de participantes, que normalmente entram como meros investidores. E esse tipo de sociedade, a conta em participação, é muito utilizada no ramo da construção civil. Finalizamos até aqui o estudo das sociedades não personificadas, que são aquelas que não têm o registro devido, ou seja, não possuem personalidade. Agora, as personificadas, por sua vez, são aquelas que possuem a personalidade, ou seja, são aquelas que possuem os seus atos constitutivos registrados em um órgão competente, como, por exemplo, a junta comercial. E ela é constituída mediante um contrato escrito, que pode ser tanto particular como público, e deverá constar todas as cláusulas estipuladas pelas partes, assim como as condições estatuídas em lei. Por possuírem personalidade jurídica, essas sociedades personificadas elas gozam de três situações. A primeira delas é a titularidade obrigacional, que equivale a dizer que a sociedade personificada ela é um sujeito de direitos e de obrigações, podendo contratar contra terceiros. Segunda, ela possui titularidade processual, o que equivale a dizer que uma sociedade personificada ela pode demandar e ser demandada em juízo. E a terceira seria a titularidade patrimonial, que equivale a dizer que os sócios eles possuem um patrimônio distinto dos bens pessoais que integram o patrimônio dos sócios. Essas sociedades personificadas, que são o objeto de foco de nossa aula desse momento, elas também são classificadas. E a primeira dessas classificações é a sociedade simples, que são aquelas que exploram a atividade de modo não empresarial, dedicadas às atividades profissionais ou técnicas, como, por exemplo, as sociedades de arquitetura, as sociedades contábeis, as sociedades civis dos advogados, dos médicos e tantas outras. A segunda classificação seria a sociedade em comandita simples, que, segundo Rubens Requião, ocorre a sociedade em comandita simples quando duas ou mais pessoas se associam para fins comerciais, obrigando-se uns com os outros como solidários e limitadamente responsáveis, como sócios comanditados, e sendo outros simples prestadores de capitais com a responsabilidade limitada às suas contribuições de capital. E nesse caso, então, nós estamos falando dos sócios comanditários. Terceiro modelo de sociedade personificada que nós analisamos agora é a sociedade em nome coletivo. E essa sociedade em nome coletivo ela é um tipo societário onde todos os sócios são solidários e todos respondem ilimitadamente pelas dívidas da sociedade, o que equivale a dizer que a dívida da sociedade pode atingir os bens do sócio. De acordo com o artigo 1039 do Código Civil, essa sociedade ela é constituída necessariamente por pessoas físicas. Ressalte que esse modelo de sociedade, ou seja, a administração dessa sociedade, ela cabe exclusivamente aos sócios, não podendo um terceiro exercer esse papel administrativo. E isso é uma exigência da própria lei. Por fim, essa sociedade ela deve adotar firma social. E todas as peculiaridades da sociedade em nome coletivo, para quem tem interesse em aprofundar o estudo nelas, encontra-se previstos entre os artigos 1039 e 1044 do Código Civil de 2002, ou seja, da Lei 10.406,
de 2002. Bom, agora, senhores, depois de vistos esses modelos anteriores, nós passamos a analisar, aliás, a sociedade limitada. Bom, muitas pessoas podem não saber, mas a sigla LTDA, que acompanha o nome de algumas empresas, caracteriza o tipo de sociedade mais comum no Brasil, que é a sociedade limitada ou sociedade de responsabilidade limitada. E o objetivo principal desse modelo societário é regulamentar a abertura de uma empresa a partir do investimento dos sócios para o capital social. Ressalto-se que o termo limitado, significa que cada associado tem sua participação definido de acordo com a integralização do capital ou de acordo com a contribuição que efetuou. Esses investimentos, sejam eles em dinheiro, imóveis ou outros bens avaliáveis, eles podem ser equivalentes com a divisão em partes iguais entre os associados ou, de maneira parcial, com uma quantia para cada sócio especificada no contrato de abertura da empresa. O quinto modelo societário, e muito conhecido também entre nós, que nós passamos a tecer algumas considerações, é a sociedade anônima, que é um modelo de companhia que visa lucro, caracterizada por ter seu capital financeiro dividido por ações. Os donos das ações, eles são denominados de acionistas e, nesse caso, a empresa deve ter sempre 2 ou mais acionistas. Uma informação importante que eu gostaria de passar para os senhores é que esse modelo societário, as SAs, elas são regulamentadas pela Lei 6.404 de 76, a famosa e conhecida Lei das SAs, que regulamenta, então, esse modelo societário no nosso país. As sociedades anônimas, pessoal, elas são normalmente compostas por uma Assembleia Geral, por um Conselho de Administração, por um Conselho Fiscal e uma diretoria. E elas podem ser denominadas também como companhias, nesse caso sobre a abreviatura de CIA, ou como sociedade anônima com a sigla SA. Exemplos de sociedades anônimas muito conhecidas por nós são o Banco do Brasil, a Petrobras, a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, entre outras. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês nesse instante é que essas sociedades anônimas elas podem ser de 2 categorias. São as SAs de capital fechado e as SAs de capital aberto, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Entende-se como SA de capital fechado aqueles modelos societários que não permitem que as suas ações elas estejam disponíveis para comercialização no mercado da bolsa de valores, por exemplo. E os recursos eles ficam limitados entre os acionistas, ou seja, entre os sócios, entre aspas, da empresa, já que nós temos posse da informação de que as pessoas que integram esse modelo societário são chamados de acionistas e não sócios. Um exemplo dessas sociedades anônimas de capital fechado, e que é muito famosa no Brasil, é o Contonifício Otton Bezerra de Melo S.A., que é uma das maiores fábricas de tecido do país. Já as sociedades anônimas de capital aberto, por seu turno, elas disponibilizam as suas ações para negociação na Bolsa de Valores e no mercado de balcão, atingindo assim os seus recursos junto ao público interessado em participar. São exemplo dessas SAs de capital aberto, a Vale, a Ambev e a Havaianas. Bom, e para a gente finalizar então o estudo desses modelos societários, vamos analisar por fim então as microempresas e as empresas de pequeno porte. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 179, estabelece que deve ser dispensado tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, a fim de incentivá-las por meio da simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. Entretanto, tanto essas microempresas quanto essas empresas de pequeno porte,
elas podem ou não ser optantes pelo Simples. De acordo com a Lei Complementar 123 de 2006, em seu artigo 3º, para distinguir então a microempresa da empresa de pequeno porte, ela determina o seguinte: considera-se como microempresa aquela que possui uma receita bruta igual ou inferior a R$ 240 mil. Já, por seu turno, entende-se como empresa de pequeno porte aquela com arrecadação bruta superior a esse valor, ou seja, superior a R$ 240 mil, desde que não exceda a cifra de R$ 2.400.000. Uma última informação para que nós possamos então finalizar essa unidade é a seguinte: tanto a microempresa quanto a empresa de pequeno porte, elas poderão inscrever-se no Simples. E quando eu digo que elas poderão, significa dizer que elas optam por se inscrever ou não. Não é uma obrigatoriedade, simples uma faculdade. E esse Simples nada mais é do que um Programa Nacional de Recolhimento Simples de Tributos. Trata-se, assim, de um conjunto de normas fiscais, creditícias, trabalhistas e previdenciárias tendentes a simplificar seus exercícios e incrementar seu desenvolvimento. Então, nós finalizamos a partir deste instante o estudo dos modelos societários.